Bora, pessoal, gravar para vocês aqui mais um vídeo de análise do Bitcoin, tá? Essa é a continuação da última análise que eu fiz aí nessa semana mesmo. Só que o cenário mudou um pouco desde a última análise, né? E foi uma mudança de cenário que realmente estava prevista por mim. Mostrei para vocês aí a análise completa, imaginando sim uma alta aqui nesse momento, né? Inclusive eu peguei um long aqui muito interessante, me deu 37 vezes o risco, tá? Consegui pegar aqui 37 vezes o meu risco. Para quem não sabe, eu opero risco-retorno, então cada risco meu equivale a um valor X, tá? E quantas vezes eu faço o meu risco, eu tenho um retorno da situação. Então, por exemplo, se eu tivesse entrado aqui com US$ 1.000, por exemplo, aqui nessa região, eu teria feito aí nesse trade aí US$ 37.000, tá? Então, é assim que eu opero, tá? E aí, vamos dizer, o meu short aqui que eu tô esperando agora para fazer, se eu arriscar um também, eu vou estar arriscando uma ficha do que eu ganhei 37. Então, eu acho muito interessante. Inclusive, eu vou pesar um pouquinho mais a mão, vou entrar com 5 vezes o meu risco. É elevado, mas como eu consegui ter essa gordura de sobra subindo, eu vou também aproveitar para poder entrar mais pesado na queda, tá? Mostrar para vocês aqui, inclusive, toda a movimentação que eu estava esperando aqui. Se você olhar aqui, vou olhar pelo cenário mais macro aqui dessa região, tá? A gente tem o ciclo, né? Eu tinha mostrado para vocês aqui desse fundo até esse topo, né? A gente estaria aí na região de 62, que foi essa região de cá, né? Então a gente está reagindo no início da OTI aqui, né? Nos últimos ciclos, se você pegar exatamente essa análise que eu fiz, né, do fundo até o topo, a gente teve uma reação aqui mais ou menos na região de 79%, né? Que foi essa região de cá, foi o fundo do Bitcoin. E se for olhar os ciclos passados também, a gente vai ter exatamente essa mesma projeção de retorno do movimento, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Vamos dizer que o fundo foi mais ou menos aqui, o topo foi aqui, e aí o preço reagiu, ó, na 79 também. Então, essa região de 79 é uma região muito institucional, tá? Eu imagino sim que nesse ciclo a gente também possa vir aqui visitar essa região de 79, tá? Não tem bola de cristal, novamente eu falo, tá? Mas a gente pode vir sim, vir visitar essas regiões aqui de baixo, tá? Entre US$ 40.000 mais ou menos. Muita gente está pensando que isso aqui é o fundo do ciclo, né? O fundo do movimento. Eu não posso discordar. Isso realmente pode estar acontecendo, isso aqui pode ser o nosso fundo, né? A gente está reagindo aqui a essa região aqui de demanda, né? Essa zona de demanda aqui, que teve muito volume, teve muita lateralização, então realmente isso aqui é uma região muito forte. A gente viu aqui que a gente teve uma movimentação primeiro, agora a gente está tendo uma reação realmente tocando no bloco mais extremo da situação, né? Que foi mais ou menos aqui, tá? E sim, a gente pode sim estar vendo o fundo do Bitcoin aqui. Eu não vou ficar enviesado dizendo que vai cair, né? Porque realmente pode sim que já suba daqui. A gente pode ter um ciclo que aconteceu menor, né? Só que para considerar realmente uma que aqui foi o fundo, eu teria que ver pelo menos o preço ele violando essa região de cá, tá? Violando e confirmando. Então fechar pelo menos aqui, ó, um candle acima, né? Ó, vamos dizer que isso aqui fosse o candle, um candle acima e outro candle de novo acima da região. Isso aqui acontecendo, para mim, isso aqui foi o fundo, tá? Então, o que que eu vou aguardar? Eu vou aguardar uma correção, né? Esperar um gatilhozinho mais ou menos por aqui e comprar, tentando pegar o ciclo, pegando o ciclo no meio do caminho, sem problema nenhum, porque realmente isso aqui vai me confirmar que a gente tá vendo uma alta, tá? Mas vamos lá. O que que eu tô vendo aqui agora? Eu tô vendo já uma possível manipulação, tá? Por que que eu tô vendo a manipulação? Aqui, a gente pode estar vendo aqui como isso aqui foi um topo, né? Ó. Então, a gente pode ver isso aqui foi um topo, né? Isso aqui foi um topo, né? E aí, numa tendência de queda, a gente imagina ver um topo aqui para poder ter uma continuidade de queda, né? Então, o que muitas pessoas pensam que aqui é a região, né, que a gente pode falar de stops, né? Então, essa região aqui é uma região carregada de stop já, porque ela está chegando muito próxima. A gente está sim vendo uma reação aqui no diário ó, de um primeiro candle vermelho, né? Lembrando que é sábado, esse candle aqui de sábado eu não considero, tá? Porque o mercado institucional ele só funciona de segunda a sexta, então sábado e domingo as baleias, todo mundo que realmente tem dinheiro, banco e tudo mais, tá fechado, então não tem movimentação. Realmente o que acaba funcionando aqui é robô, né? Trabalhando no movimentação, você pode ver que o mercado, ó, se eu trouxer por um minuto, ele tá totalmente lateral, né? Ele não tem liquidez nenhuma, tá? Então realmente eu imagino o final de semana ali todo parado aqui, a movimentação só vai vir no domingo, né? Quando a gente tiver a primeira sessão da Ásia abrindo às 19 horas, né? Quando o mercado realmente abre, né? Então é isso que eu imagino aqui pro Bitcoin, tá? Voltando para cá, tá? Daqui a pouco eu chego no micro, tá? O que que eu tô vendo aqui nessa região? Então eu tô vendo já uma indução de movimento do preço, sim, ele pode sim reagir já aqui, né? A gente ter uma movimentação de queda aqui nessa região e ter a continuidade do ciclo. Só que eu tô vendo essa região aqui tão interessante, com tanto stop já, que eu já começo a mudar um pouquinho meu viés, eu já começo a imaginar o preço rompendo essa região de cá, tá? E esse rompimento dessa região de cá vai trazer com que, o quê? A gente, pelo diário, a gente vai ter um choque no diário, né? Por quê? Vamos considerar que aqui foi.
né? A gente tá vendo uma tendência, né, ó. Então a gente vem numa tendência, ó, de topo, fundo, topo, fundo, topo e fundo, certo? Se a gente for considerar pelo 4 horas, por exemplo, a gente sim teve uma violação aqui nessa região de cá, tá? Considerando que aqui foi um BOS, né? Ó. Então, se o mercado ele desceu aqui, a gente pode considerar que aqui foi um BOS, certo? Em tempos gráficos menores. Porém, no tempo gráfico diário, se você for olhar, a gente não conseguiu fechar um candle, praticamente, dois candles, né? Abaixo dessa região. Então, o preço ele veio, violou, voltou. Tentou violar, voltou. Violou, voltou. Violou, novamente voltou. Ou seja, foi até aquela explicação que eu tinha dado para vocês de que o preço ele está querendo cair, mas ele não tem força suficiente para cair, né? Faz com que essa região aqui vire uma região de defesa, né? E aí o que eu falei para vocês no último vídeo? Que essa região aqui sofria possibilidade de ter muito stops, né? Porque quem estava shortado no ciclo, inclusive eu, tá, eu tava com head, tá? Eu fechei exatamente nessa região de cá, coloquei meu stop gain aqui nessa região, porque se passasse daqui, eu preferia esperar um gatilho aqui para poder shortar aqui nessa região de cá, do que eu ficar segurando a posição indo contra a minha movimentação, né? E aí eu falei para vocês que aqui a gente podia considerar sim ser um topo, né? E a gente está vendo aqui exatamente uma redistribuição de Wyckoff, que acontece o quê? A gente vem na movimentação de queda, né? Ó, 1, 2, 3, vem na movimentação de queda, o preço lateraliza, pega a liquidez e cai, né? Exatamente o que aconteceu aqui, né? Ó, a gente vem a movimentação de queda forte, preço lateraliza, pega a liquidez de cima e cai. Né? Isso aqui acontece sempre, tá? No gráfico, em todo o tempo gráfico. Inclusive, esse é um dos meus operacionais que eu mais gosto de fazer, tá? E aí é justamente isso que está acontecendo aqui, tá? Isso que estava acontecendo aqui. Porém, existe uma coisa chamada invalidação da estrutura de Wyckoff, que eu considero ser o quê? Tá vendo essa região de cá, esse caixotinho aqui, ó, que eu vou fazer para vocês agora, esse topo e esse fundo, exatamente aqui, ó, fundo e o topo. Essa região, quando ela ultrapassa 100 vezes, 100% do que ela é, no caso, aqui nessa região de cá, ó, quando ela ultrapassa isso daqui, 100% do tamanho dela, isso aqui para mim é invalidação, tá? O que geralmente a gente consegue ver como uma reação é o que? Vou trazer a Fibonacci daqui desse fundo até esse topo, tá? Eu consigo ver que a região de 62 era exatamente esse bloco aqui e era exatamente a região que eu estava imaginando para uma retração, tá? Quando ele passou daqui e rompeu a 100%, significa para mim que essa estrutura aqui de redistribuição foi, na verdade, uma acumulação, tá? E aí, como ele foi uma acumulação, e foi uma acumulação que não pegou liquidez embaixo, né? Que a gente geralmente vê numa uma acumulação, a gente vê o preço fazendo assim, ó, lateral, 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 desce para baixo, pega liquidez e sobe com tudo. Só que acontece, às vezes, de não pegar liquidez e já subir. Foi realmente o que aconteceu aqui nessa região de cá, tá? E aí a gente viu esse tipo de movimento e aqui foi uma acumulação. Né? Então, é muito provável que agora passando da 100, a gente consiga agora capturar essa liquidez de cá, tá? Só que daí você vai para falar para mim, mas se violar aqui, não vai ser um choque? Vai ser um choque aqui, né? Violar aqui é um choque, né? A gente aguarda o reteste e compra, né? Justamente é isso que eu tô vendo que o mercado tá querendo fazer com a gente, tá? De ele manipular, pensando que isso aqui vai ser um choque. Na hora que vier retestar aqui, ele simplesmente cai e pega a liquidez de quem longou aqui nessa região e colocou stop nesse fundo. Ou seja, a gente vai ter uma manipulação de pegar stop desse topo, né? Esse topo aqui a gente pega stop, e a gente vai ter stop também desse fundo, o que a gente gera uma movimentação muito forte, né? Porque daí realmente o mercado ele vai mostrar pra gente uma intenção de pegar dois tipos de stop, né? E as pessoas que longaram e perderam dinheiro também vão shortar e vão perder dinheiro, né? Então, é isso que eu estou imaginando para o mercado. E por que eu estou considerando que esse topo aqui pode ser violado, tá? Mesmo a gente tendo essa OB aqui de oferta, a gente pode sim não respeitar ela, né? E passar direto, tá? Ou a gente sim ter uma rejeição aqui, o preço mostrar fraqueza e começar a cair, tá? Se o preço começar a mostrar fraqueza aqui, eu vou pegar um gatilho lá no micro. Assim que o preço reagir, eu coloco o meu stop na entrada e deixo continuidade para baixo. Se o meu trade voltar, um trade que eu pegar aqui nessa região, né? Então eu estou aguardando um gatilho que o preço realmente comece a cair, mostra para mim uma quebra de estrutura, né? E eu faça um trade, um short mais ou menos aqui assim, nessa região de cá, tá? Se ele me der um gatilho de venda aqui nessa região. Do jeito que tá aqui, eu não vou colocar, pendurar minha ordem aqui e pagar para ver se ele vai pegar meu stop ou não. Eu preciso de um gatilho lá no 15 minutos, esperar uma quebra no 15 minutos para eu fazer uma entrada. Então eu preciso ver pelo menos isso aqui acontecendo. Isso. E daí quando ele volta, eu pego um gatilho aqui no meio do caminho e shorto. Mais ou menos assim, tá? Então é isso que eu estou imaginando ver se ele reagir nessa região. Então, se for para reagir nessa região, eu quero esperar ele formar o topo, ele corrigir, ele mostrar para mim que quebrou um BOS, e daí eu entro no meu trade
com alto risco retorno, né? Que geralmente é o que eu gosto de fazer, né? Mostrar para vocês aqui, ó. Se eu fizer mais ou menos esse gatilho aqui do jeito que eu tô desenhando, se for renovar o fundo aqui embaixo, eu tô falando de 11 vezes o risco, né? Claro que a gente às vezes consegue até mais que isso. Então, é isso que eu tô imaginando, tá? E já se eu colocar simplesmente a minha ordem desse jeito aqui, ó. Se eu colocar a minha ordem exatamente do jeito que tá aqui e vir pro fundo, eu vou fazer 4 vezes o risco. Então, no caso, se eu aguardar e não pegar o topo, eu vou fazer 3 vezes mais do que eu aguardar. Então é muito melhor aguardar. Não vou tacar minha ordem aqui e esperar o preço ir no contra mim e aí podendo até mesmo me estopar aqui nessa região, que o preço pode dar uma continuidade aqui no movimento e subir, né? Então eu não tenho certeza que isso aqui é o topo. Se eu não tenho certeza que é o topo, eu não monto minha posição, tá? É simples isso. Se eu não tenho certeza, eu não monto, né? Eu não vou falar, eu acho que isso aqui é o topo, então eu vou shortar. Não. Não tem achismo. A gente tem que realmente ter certeza quando a gente monta uma posição, tá? E aí, trazendo aqui pro diário, o que que a gente tem aqui, tá? Eu tô imaginando aqui sim, a gente já começar a violar essa região de cá. Se ele não violar essa região e mostrar o gatilho, eu vou pegar o short daqui mesmo, tá? Mas eu vou aguardar. Primeiro de tudo é aguardar. Primeiro eu preciso aguardar o quê? Um semanal fechar, o mensal fechar, né? Que a gente tá vendo aqui o mensal. Estamos no final do mês. Né? A gente precisa ver o quê, ó? Imagina que, por exemplo, que o preço ele vem aqui, viola essa região e no mensal ele fecha o mensal para baixo aqui. Significa que isso aqui para mim, né, o mês que vem, a gente pode sim ter uma queda. E a gente tem continuidade de baixo. Isso aqui me confirmaria que deu um falso rompimento e caiu, né? Que é muito do que aconteceu, por exemplo, aqui, ó. A gente veio aqui, ó, fez isso aqui, fez o falso rompimento e caiu, né, ó. Veio aqui, ó, fez o falso rompimento e caiu. Olha pro mensal. Sempre faz a mesma coisa. Ó, vem aqui, faz o falso rompimento e cai. Veio aqui, rompeu essa região, ó. Fechou abaixo de novo. Aqui seria uma posição de short, entendeu? Então, é isso que eu imagino aqui. Então, uma reação, tá? É claro que não imagino que eu vou ter que esperar o setembro acabar, né, pra eu shortar, né? Mas o agosto, sim, eu espero, tá? Eu vou esperar, vou aguardar. Então, aqui no semanal, a gente tem essa OB, a gente tá reagindo ela. Realmente é uma OB forte, porque ela teve um engolfo, ó. Você pode ver que esse candle daqui engolfou esse, né? Você pode ver que esse candle aqui, ó, ele engolfou o anterior. Então, realmente é uma região muito forte. Porém, ela foi forte aqui em cima, mas foi fraca aqui embaixo. Ela não rompeu aqui embaixo. Ou seja, muita gente está achando que isso aqui pode ser o topo. E pode sim ser o topo. Porém, a gente pode sim ter uma manipulação de falar que o topo está aqui, nessa região de cá. E aí a gente captura o quê? Todos os stops que tem aqui nessa região, entra aqui e segue com o movimento, tá? Por que que eu estou imaginando que isso aqui pode acontecer, tá? Porque se a gente for olhar aqui para o 4 horas, o que que eu estou vendo aqui nessa região? Até estou vendo esse bloco aqui muito forte, a gente tem um IDM aqui que eu sempre falo para vocês, né? Um IDM 1, 2, 3, 4 e 5, né? A gente pode sim ter uma reação nessa região. Porém, nesse IDM aqui, você pode ver que os topos estão muito próximos um do outro. Tá vendo? Ou seja, aqui a gente tem liquidez. Quando a gente vê isso aqui, ó, LTB, que é a linha de tendência de baixa acontecendo, a gente tem liquidez acima dela. Então, isso aqui pode ser sim violado, tá? E aqui nessa região, a gente não vê liquidez nenhuma, por exemplo. Tá vendo? O preço, ó, o último candle foi esse daqui, por exemplo, ó. A gente pegou liquidez acima dele e foi, né? Exatamente fechando aqui o gapzinho daqui, ó. E dentro da movimentação de queda. A gente capturou a liquidez desses topinhos que estavam muito próximo do outro também, ó. Pegou a movimentação. A gente teve o que aqui, ó? A gente teve a lateralização, capturou, desceu e foi, né? Então, essa região de cá eu considero sim como topo. Essa daqui eu já não considero tanto. Até porque tá vendo aqui gap CME, a gente tem um fechamento de gap exatamente aqui nessa região, ó. Que inclusive eu não shortei aqui, exatamente porque eu tava guardando ele romper aqui e me dar o gatilho para eu shortar, tá? Ele fechar esse gap. Esse gap tá aberto, tá? Ele tá aberto aqui desde janeiro, tá? Então, o que que eu imagino? O preço sim, no mínimo, vir fechar esse gap aqui em cima, tá? E aí eu trazendo minhas projeções de Fibonacci, vou pegar aqui desse fundo até a região do 100, tá? E aqui eu tinha o quê? A 27, a 05, a 62, tudo foi rompida, tá vendo? A 1, que é 100%, né? E aqui a gente está reagindo na 1.27, o preço está reagindo exatamente aqui nessa região. Se ele der continuidade no movimento aqui, voltando da 1, ou até mesmo da 0,62, o preço vindo até aqui, ó, e ele reagindo novamente, voltando para cima aqui e levando movimentação, ele vai vir pelo menos até 1.62. Só que essa 1.62 você pode ver que ela está com liquidez em cima, então essa região ela vai ser muito facilmente rompida, tá? E aí o próximo alvo está exatamente aqui na 2.62, tá? Que aí se a gente colocar aqui para o diário, a gente tem exatamente o fechamento dessa liquidez aqui, ó, desses topos muito próximos, ó, próximo e próximo. E aí a gente bate exatamente no bloco que a gente queria, que a gente consegue ver aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro. Lembra que a gente fala do ombro, cabeça, e aqui a gente pode ver o próximo ombro aqui, ó, nessa região de cá.
e aí o preço reagir nessa região de cá, tá? É o que eu mais vejo como provável de acontecer agora. E aí a gente ter uma reação, no caso, projeção da Fibonacci desse topo até esse fundo, e assim a gente ter os alvos aqui embaixo, 47 mil ou 38 mil, tá? Ou 0,62, que é 34%, que era exatamente o que eu estava imaginando de projeção aqui também, tá? Então, a gente pode ver isso acontecer. Ah, mas e se eu tiver errado e o ciclo realmente aqui foi o fundo, tá? Aqui, eu posso estar errado e o preço realmente continuar subindo aqui. Se ele passar desse topo aqui, para mim é o topo, eu sim começo a pensar em posições de compra para aproveitar o ciclo de alta, tá? Só que se ele realmente vir aqui, ele vai corrigir, né? Corrigir no mínimo até 0,38.2, então no caso vir aqui, fazer um long mais ou menos aqui, ou até 0,5, tá? 0,5 aqui, para eu fazer um long pensando na continuidade de alta, de aproveitar o ciclo mais ou menos assim, tal. Então eu me apoiaria nesse break block, né? Que daria uma região de 0,5%, e eu teria movimentação para o próximo ciclo aí, da gente chegar lá em cima também, tá? Então, eu não tenho pressa, tá? Eu vou aguardar um dos cenários acontecer. É realmente nisso que eu tô de olho, tá? Aqui, pelo semanal, a gente teve também, nessa região aqui, a gente teve uma divergência de RSI, ó. Esse fundo e esse fundo. Esse fundo foi mais alto que esse fundo. E aqui no RSI, ó, esse fundo foi mais baixo que esse. Quando isso acontece também, geralmente a gente pega a liquidez do topo, tá? Então, no mínimo, o alvo dessa divergência poderia ser esse topo aqui, tá? Então, sinceramente, eu não tô de olho para short nessa região de cá, tá? Porque eu imagino realmente o preço vindo até essa região de cá no mínimo, para a gente ter a continuidade de baixa. Então a gente daria como se fosse um falso rompimento aqui nessa região e dava movimentação para entrar e descer lá embaixo para pegar a continuidade do movimento, tá? Então essa região para mim aqui é a região mais importante, tá? Do gráfico. Vou colocar aqui exatamente aqui 90 mil, tá? Se a gente teve um fundo, se aqui foi o fundo, se aqui foi o fundo, então ele vai ter que violar essa região de cá para dar continuidade, tá? Isso aqui vai me confirmar alta. Se aqui não foi o fundo, ele vai rejeitar essa região de cá, vai dar continuidade no movimento para poder cair aqui para baixo. Essa é a minha visão, tá? Posso estar totalmente errado, posso, mas é isso que eu tô vendo pro mercado aqui agora. É isso que eu tô vendo acontecer, tá? Então é isso. Trazendo aqui pro 30 minutos, pro 15 minutos, o que eu tô vendo aqui nessa região? A gente teve uma alta realmente muito forte, ó. A gente tem os fundos muito longe um do outro, ó. Tá vendo que o preço está esticando? O preço está realmente em leilão, em força de subir. Então não está mostrando para mim nenhuma fraqueza. Essa lateralização aqui é coisa de final de semana, tá? Mas se eu pegar aqui, ó, pegar esse fundo e esse topo, o que está acontecendo aqui nessa região? Tá vendo que quando ele chega aqui, ele mostra força. Ele mostra força, mostra força, mostra força. E até ele chegar aqui tem uma fraqueza, certo? Então muita gente está comprando quando o preço vem para cá, para essa região, né? Você pode ver que aqui a gente tem muitos vãos, ó. Então o preço veio, ó, tá vendo? Ele deixa muita força e os vãos vão ficando mais para cima. Agora sim, a gente está perdendo uma força em si. É muito provável que a gente veja, sim, uma força vendedora vindo aqui nessa região, tá? Mas pode ser aqui uma manipulação. Eu vejo como uma manipulação. Porque se ele perder esse fundo aqui, vão considerar que foi um choque. E aí a galera vai fazer o quê? Vai shortar aqui nesse movimento, né? Colocar o stop aqui nesse topo e tentar pegar um topo aqui nessa região, tá? Só que daí o que pode acontecer? O institucional pode entrar exatamente aqui nessa região de cá, tá? Da movimentação dele de para cima. E aí pega o stop de todo mundo que está antecipando short. É isso que eu tô vendo acontecer. Eu tô vendo aqui uma reacumulação de Wyckoff, tá? E aí o que invalidaria essa reacumulação exatamente aqui seria ele passar aqui da 1%, tá? Então, isso aqui para mim validaria essa continuidade e daí ele poderia sim ter uma correção mais forte. Mas como a gente tem aqui, ó, trazendo pro diário para vocês, aqui a gente violou várias regiões, ó. Violou essa região de cá. Essa região era uma região de venda, certo? Virou uma região de compra. Então o preço pode sim, muito provavelmente vir aqui e subir novamente, tá? Se o preço começa a perder força aqui nessa região, aí sim a gente começa a pensar numa continuidade para baixo, tá? De retestar essa região aqui novamente, ó. E a gente entrar com um short mais ou menos aqui, com um stop aqui. E a gente tem uma movimentação que não foi do topo, mas que nos renda muito mais do que tá shortando o topo. Aqui me daria 8 vezes o risco. Se eu tivesse entrando aqui agora, exatamente onde o preço tá, colocando meu stop aqui nessa região, eu teria 3 vezes o risco. Aqui eu tenho 7. Então é muito melhor aguardar o preço realmente reagir para eu poder entrar depois, né? Ou se o preço realmente vir aqui em cima, né? Capturar esse stop aqui, ele vai vir aqui, vai me dar um gatilho também de venda, eu pego aqui no meio do caminho e sigo com a movimentação. Eu preciso ter certeza de onde está o topo ou de onde está um rompimento, né? Como aqui já virou uma região de compra, essa região inteira aqui virou uma região de compra já também, né? Então, se ele passar daqui, por exemplo, se ele passar aqui, ó, passar aqui, provavelmente ele retesta e dá continuidade no movimento. Então aí teria outro trade aqui no meio do caminho para pegar a continuidade, se realmente ele rompesse essa região aqui, tá? Então aqui, ó, era uma resistência, virou um suporte.
era uma resistência, virou um suporte, né? Aqui também a gente pode estar vendo isso aqui acontecer, ó. Era uma resistência. Se a gente começar a fechar em cima, aqui vira um suporte, tá? Para poder dar continuidade para cima. Então, esses suportes e resistência, a gente só pega ele depois no meio do caminho e short, tá? Então é isso, galera. Espero que tenham entendido aí. Ficou um vídeo mais completo mesmo, mas é tentando passar minha visão para vocês, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço.